Olá, boa tarde a todos. Eu espero que estejam todos tranquilos, muito bem. Estamos retomando agora a nossa sessão após o almoço e eu gostaria muito de agradecer aqui a oportunidade da Dataxis para nós fazermos esse painel sobre o novo backbone da internet brasileira e poder falar de vários temas que são relevantes para os setores, tanto os executivos e até clientes. Então, eu tenho aqui comigo o Rafael Lozano, que ele é o Country Manager da Ela Link, e temos também o Eduardo Gomes, que ele é o diretor de negócios da Tele. Né? O Rafael também está participando conosco agora, que é o diretor de engenharia e operações da Century Telecom. Eu gostaria de primeiro fazer um briefing nesse painel, que é justamente assim, a explosão da internet, principalmente motivada aí pela pandemia, como todo mundo já conhece, acabou tendo uma expansão enorme pelo Brasil. E acabou exigindo também desenvolvimento de novas conectividades de cabos submarinos entre os continentes, cabos internacionais. Né? E não só, e também conexões de backbones nacionalmente. E aí, a questão é o seguinte, temos vários players que estão dentro da estrutura, como Claro, Telebrás, que estão aqui conosco, e outras empresas, e também temos que tentar cobrir essa capilaridade que é exigida aí pelos ISPs. E, obviamente, vamos chegar aí na questão do 5G, tem uma demanda a ser suportada por isso. Então, nesse painel, que tem várias pessoas aqui, eu vou abrir espaço agora, primeiro aqui para o Roberto, e muito bem-vindo, Roberto. Eu gostaria do seguinte, Roberto, os backbones estaduais e da cidade estão sendo implantados em todos os ISPs, quer dizer, está tendo uma implantação de backbones para atender todos os ISPs, ok? E tem cobertura em outras localidades. A Century está fazendo parte desse movimento. Ela é um exemplo disso? É realmente esse movimento? Ou vocês estão olhando para outro cenário? Não, boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes aí. Sim, a Century faz parte desse cenário. A gente já vem aí já há bastante tempo com essa expansão de backbone. Foi até algo que a gente teve que acelerar aí no período da pandemia, que a gente teve um aumento significativo do consumo de banda, o que provocou aí realmente um aumento aí em torno de uns 30% a 40% de uso de internet, porque foi todo mundo para casa e realmente foi uma explosão aí momentânea. E isso perdurou até hoje, fez com que a gente tivesse que ampliar a nossa estrutura. Realmente, hoje, a Century tem um anel em DWDM ligando Belo Horizonte, São Paulo e Belo Horizonte. A gente já teve que fazer aí algumas ampliações dessa estrutura para poder suportar esse aumento, essa demanda. Temos projetos em andamento, inclusive em momento já de implementação, que é o aumento do backbone do Rio de Janeiro para Vitória e chegando até Salvador. E futuramente a gente vai ligar Salvador a Montes Claros, onde a gente chega para uma rota aqui para o norte do estado, para poder fechar um grande anel. E temos outros projetos em andamento, que é um subanel no sul de Minas, justamente para poder melhorar a qualidade da rede. E toda essa estrutura ela tem diversas aberturas ao longo da rota para poder atender os clientes. A Century hoje tem um foco muito forte em B2B e ISPs. Então, essa evolução da rede aí com essas aberturas é justamente para poder atender esse mercado. É um movimento que a gente vem fazendo aí. Tá bom. Eu entendo esse movimento, eu acho que realmente a expansão, a pandemia realmente exigiu de uma hora para outra a rápida mobilização das empresas, né? E até a criação de novas rotas. E aqui fica a minha pergunta aqui para o Eduardo, né, Eduardo? Como que a própria Tele está conseguindo romper com essas rotas? Como é que estão conseguindo avançar com isso? Boa tarde, Jonathan. Primeiramente, saúdo aí os colegas aí do painel e quem está nos assistindo.
Bem, a Tele, ela já tinha um backbone assim, muito bem consolidado no Nordeste, né? E de alguns anos para cá, a gente começou esse projeto de expansão da nossa rede. O primeiro foco fora da região Nordeste foi na região Sudeste, onde a gente procurou trazer um diferencial para as rotas já existentes, né? Então, a gente subiu uma rota também DWDM, aí, como o Roberto comentou, usando a infraestrutura do gasoduto da Petrobras, que traz uma resiliência diferenciada, né, para essas rotas de backbone. A gente sabe aí que a gente sofre muito, né, com as invasões das faixas de domínio em rodovia, ferrovia, estamos aí sujeitos a alguns vandalismos, então ter uma rota, né, que traga essa segurança, que é um problema de segurança pública, mas que obviamente afeta, né, os nossos backbones, de fato, foi um cartão de visita diferencial para a Tele. E essas expansões, elas se concentram aí em diversos modelos de negócios, né? Compartilhamento de infra se tornou, acho que, uma palavra de ordem para o nosso setor, né? A Tele, por exemplo, é um cliente aí da Century, a gente tem várias discussões, assim, de algumas parcerias, né, em curso, e alguns modelos de negócios até de revenue share, trazendo aí alguns outros players do mercado para dentro desse negócio, e algumas construções de rede que foram lideradas pela própria Tele, né? A gente hoje está olhando muito assim o mercado do Centro-Oeste, por entender, né, que a demanda do agro tem sido muito interessante, e a região Sul, né? Talvez aí numa ordem de prioridade, não que a região Norte não interesse a Tele, mas dentro de uma prioridade, né, de uma estratégia aí de mercado, são as duas regiões que a gente tem olhado agora com mais atenção para continuar aí esse desenvolvimento de expansão de rede. Entendi, Eduardo. Deixa eu só fazer uma breve comunicação aqui. Existem algumas pessoas pedindo solicitação de microfone, algumas das nossas audiências aqui. Nós vamos deixar as perguntas mais para o final, então eu peço somente a gentileza de aguardarem um pouquinho e eu já faço essa abertura dos microfones, ok? E também quero dar boas-vindas aqui ao Luiz, que nos chegou aqui agora também. Ele é da Telebrás, diretor de operações da Telebrás, e está aqui conosco. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, João. Eu vou Luiz, fica à vontade. Eu vou falar aqui um pouquinho com o Rafael. Rafael, eu sei que a Century já está há um tempo maior no Brasil, mas de fato o backbone foi lançado, se eu não me engano, em julho do ano passado, né? Então, eu queria entender um pouquinho como é que você vê a conectividade internacional antes da chegada da L-Link aqui no Brasil? E como é que você vê agora? Bom, primeiramente, prazer compartilhar este painel com o Eduardo, Roberto, Luiz e vocês. Um saludo a todos que nos estão assistindo. E como você me falou, a L-Link estamos em operação desde julho do ano passado e entendemos que é um cabo que é uma infraestrutura crítica para a sobrevivência e a independência das comunicações, tanto do Brasil quanto da América Latina. Porque antes da chegada do L-Link, existem dois cabos com baixa utilidade que conectam o Brasil e a América Latina com outros continentes que não são os Estados Unidos. Então, conectam com a África, sendo que o tráfego de dados entre o continente africano e sul-americano é relativamente baixo, pois todos os conteúdos e a maior tráfego de dados provém dos Estados Unidos e da Europa. Então, antes da chegada do cabo L-Link, praticamente 90% das comunicações da América Latina e do Brasil trafegavam por cabos que conectam a América do Sul com a América do Norte, ancorando desde Fortaleza, ancorando em Miami, Boca Raton, Nova York, diferentes players, mas todos os conteúdos que vêm da Europa tinham que trafegar 6.000 quilômetros até Estados Unidos e mais 6.000 quilômetros para atravessar o Oceano Atlântico, fazendo com que a latência e a qualidade, a percepção de usabilidade, o throughput, incluso das redes de dados, se vê comprometida, porque quanto mais saltos você tem dentro de uma rede, menor é a performance efetiva e mais difícil é manter um link estável. Com nossa chegada, afinal, esse paradigma se quebra. É um negócio muito relevante
por várias questões. Eu vou destacar só duas principais. Uma é a redução da latência. Então, como a gente falava, você percorrendo 6.000 quilômetros e 6.000 quilômetros, questão de física, nosso cabo percorre 6.000 quilômetros de Fortaleza até a cidade de Sines, ao sul de Portugal. Então, é física, tipo, 6.000 quilômetros demora na metade que 12.000 quilômetros. A velocidade da luz não dá para mudar. E isso é uma questão de performance de throughput de comunicações, mas tem uma outra variável que foi a origem deste projeto, que era a independência das comunicações da América Latina dos Estados Unidos, por aquele escândalo tão conhecido da NSA, quando a Dilma foi escutada pelo governo americano, e que foi um dos drivers que motivou a construção de nosso projeto. Então, hoje, a gente tem uma diversidade de rotas que consegue dar uma alternativa às comunicações dos Estados Unidos, que vem muito atrelado com a Lei Geral de Proteção de Dados também, pois a Europa está em um modelo de proteção de dados muito similar ao que o Brasil está tentando aprovar. Então, são esses dois variáveis que acho que se viram alterados com a chegada do nosso projeto. Isso é muito dinâmico, realmente, e é uma necessidade que fazia falta ao país, né? E olhando para o país, tem a questão aqui do Luiz, como Telebrás, eu entendo que ela ainda é um ativo nacional e que tem ali uma necessidade de cobertura. Como é esse desafio de cobrir desde das partes centrais, desde das áreas mais remotas, e como é que está esse plano para cobrir até todas as regiões? Bem, obrigado, Jonathan. A Telebrás ela é uma empresa estatal que tem na política pública, na implementação da política pública, seu principal objetivo, tá? Mas lá no passado foi construído um backbone no país inteiro que cobre do norte ao sul, usando cabos OPGW do sistema Petrobras e também os gasodutos da Petrobras, né? A gente tem pouquíssima rede, diria que terrestre, que é a grande dor de cabeça que o Eduardo colocou aí da Tele e de todas as outras, né? Rede em rodovia tem uma manutenção, ela é mais fácil, mas acontece mais repetidas vezes. E então a Telebrás ela tem um plano de crescimento, né? Ela durante alguns anos ela focou muito na rede satelital. Tá? E, ultimamente, diria que os últimos 3 anos, ela tem investido mais na sua rede terrestre. Atualmente, a gente tem trocado todo o nosso backbone de rede P, é um projeto grande aí de 3 anos, começou no ano passado, vai finalizar só no próximo, de tão grande que é. Tá? A gente tem aí a recapacitação da nossa rede de transmissão toda, aumentando as nossas taxas de transmissão. A gente tem uma parceria com a RNP, que a gente está fazendo uma parte do backbone, e outra parte do backbone a gente está fazendo com um orçamento próprio. A Telebrás atualmente tem um financeiro muito grande para esse tipo de investimento. E a gente tem também aí algumas parcerias que temos feito aí com os pequenos provedores, médios, grandes, operadoras grandes, que caso alguma operadora tenha interesse em uma determinada rota que a Telebrás possui já o cabo, a gente tem um produto que a gente chama de venda com equipagem, em que se a gente não tiver perna para ir, vai o parceiro, equipa aquela rota e a gente entra num determinado valor econômico. Diversas empresas têm utilizado para a agilidade dos seus planos de negócio esse tipo de parceria. E a Telebrás, ela existe para isso, ela existe para poder fomentar o mercado, né? Fomentar o mercado cada vez levando para mais próximo da população carente, para mais próximo da população que precisa as possibilidades de conectividade. E a Telebrás, como estatal, ela discute e faz negócio com todo mundo que precisa e quer chegar aqui. Certamente é um bom ativo. E assim, realmente, para quem nos ouve, assim, para quem é um pouco mais leigo no setor, a impressão que dá é que assim, o Brasil está inteiramente conectado, já estão as novas rotas criadas e assim, tá indo bem. Mas, Roberto, a tua percepção é essa? Existe ainda carência de crescimento ainda? Sim. Ou até melhorar algum backbone? Sem dúvida. Só colocando como exemplo o estado de Minas Gerais, nós temos 853 municípios em Minas Gerais.
Então, eu acho que é um dos estados que tem mais municípios, e a gente sabe que a maior parte dos backbones, eles acabam passando ao longo das rodovias principais que cortam os estados. Então, nós estamos falando aí que segue a Fernão Dias, que é que liga Belo Horizonte a São Paulo, segue a 262 sentido Brasília, e a gente vê que a maior parte dos municípios ainda tem uma carência, apesar de todo o trabalho que os ISPs têm feito aí, vem fazendo ao longo dos anos, de trazer essa rota até próximo ao backbone para poder se conectar, ainda existe uma carência muito significativa em relação a isso. Ainda tem muito espaço para crescimento. Eu enxergo aqui em Minas, por exemplo, a região noroeste, que é sentido a Brasília, a região norte, região leste, ainda com diversos municípios ainda com carência de conectividade, apesar do trabalho muito bem feito já pelos ISPs, mas muitos deles não têm proteção, não têm uma redundância que consiga dar estabilidade para o serviço. Mesmo na região centro-sul do estado, que é bem mais, vamos dizer assim, atendidos, até pelo volume maior de municípios que tem nessa região, ainda a gente enxerga um grande potencial, tanto de crescimento de novas rotas, como de ampliação das rotas existentes. Para quem não conhece o Brasil parece pequeno, né? Minas é um mundo, é muito grande, é enorme ali. E aí fica sempre a dúvida, né, Eduardo? A questão é a seguinte: quais regiões que vocês têm mais avançado hoje em dia, né? Existem algumas oportunidades regiadas do seu ponto de vista? Apesar, assim, de corroborar, né, com tudo que o Roberto citou, se a gente for falar, né, se a gente for dividir pelas regiões geográficas que nós temos, eu diria que a região sudeste, a região nordeste, a região sul, ela tem já uma capilaridade de rede bem significativa, muito por conta desse trabalho que até o Roberto comentou, né, dos próprios ISPs, né, dessa lacuna, né, das grandes operadoras deixaram, né, no mercado, e foi de fato atendido por esses provedores, né, regionais que ocuparam aí esse vácuo e conseguiram levar de fato a conectividade às regiões que a gente diria até então remotas, né? Obviamente, se a gente vai para a região norte, você vê uma lacuna ainda maior, né? Há iniciativas, né, até o Luiz comentou, da própria RNP, com o projeto do Norte Conectado, né, que já é uma parceria com a iniciativa privada, né, diversas operadoras, né, do nosso mercado atuam em conjunto nesse projeto com a RNP. E no Centro-Oeste eu vejo uma grande oportunidade muito alavancada pelo agro, né? Você mesmo citou, né? Apesar de ser muito clichê, a gente tem sempre que repetir, principalmente para os clientes internacionais, o Lozano aí não vai me deixar mentir, que de fato o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, assim, ter um projeto de referência em qualquer país na Europa, trazer isso para o Brasil, aí você vê de fato o que é fazer telecom, né? Porque um estado engloba aí, às vezes, 3, 4 países europeus, né? Então, no Centro-Oeste, por exemplo, eu vejo uma oportunidade muito grande, né? Acho que os grandes exemplos de IoT que a gente tem atualmente são no agronegócio, muito mais do que nas cidades conectadas, as cidades inteligentes. O IoT no agro tem alguns cases muito interessantes. Agora, como é que você leva a conectividade a barreiras, a Luiz Eduardo Magalhães, enfim, são aqui eu estou citando algumas cidades que já que costumeiramente a gente recebe como cotação sendo um provedor, por exemplo, da Elalink, da Telebrás, né, da própria Century, mas você tem aí algumas áreas muito remotas, né, que o desafio ainda é muito grande. Mas eu diria que essas duas regiões, assim, ao meu ver, né, e dentro do plano estratégico da Tele, são regiões menos abastecidas em que a oportunidade ainda é grande. O que não tira o desafio da nossa região Nordeste, o que não tira o desafio da nossa região Sudeste e Sul, né? Não, é verdade, é verdade. A questão toda é a seguinte: existem cidades que são mais remotas e de difícil acesso, muitas vezes. E aí até você tocou num ponto que eu vou levar a pergunta aqui para o meu amigo da Telebrás, já que ele falou de satélite e de regiões aqui, que é a questão da Amazônia. Todo mundo fica perguntando, e a Amazônia, né? É um ativo, vem toda hora nos jornais,
e como é que a gente atende essa região que é muito maior do que Minas e é muito mais difícil de acesso do que qualquer outra região do Brasil. Jonathan, eu acho até muito interessante. Eu tive recentemente no Amazonas, eu tive em São Gabriel do Cachoeira, uma visita junto com o Exército. E eu vi a dificuldade que é chegar lá. Eu sei, eu já fiz um projeto ali que eu tive que levar equipamento de barco para lá, eu sei como é que é. E é assim a Amazônia. A Amazônia, ela não é desabitada. Agora, ela é grande e as pessoas estão espalhadas. O próprio projeto aí, Norte Conectado, que o Eduardo levantou, ele é um projeto muito importante de integração nacional. Eu acho que ele tem que ser visto por esse lado, tá? Ele tem algumas rotas ali que eu diria que é o filé, que eu diria ali que é Santarém, Macapá, Santarém, Manaus, ali também de Santarém para Belém. Essa que é a ferrovia 00, 01 e 03. Elas são o filé da coisa. Só que também precisa ser construída ali uma infraestrutura, porque se você pensa nos cabos fluviais que ali vão ser lançados, a operação e manutenção desses cabos é muito complicada, é complexa. Tem SLA, se vocês irem dar uma olhada nas RFPs dos consórcios, de 13 dias. Quem é que alguém que aguenta ficar 13 dias com o cabo rompido? Ninguém. Tá? Então, a gente tem trabalhado junto com o Ministério para poder criar facilidades para toda essa região e fazer essa integração nacional através do PAC, juntar com o PAIS, o Norte Conectado como um todo. Mas isso só vai atender aquilo que eu diria que é as cidades ribeirinhas. E aí, de novo, a Amazônia, ela é povoada e ela é muito distribuída. E a gente viu isso muito no nosso satélite. A gente tem mais, junto com a nossa parceira, a Viasat, a gente tem quase 60 mil pontos instalados no país. Dessa quantidade de pontos, a Telebrás vai chegar no final do ano com em torno de 25 mil pontos instalados. Esses 25 mil, mais de 18 mil é Norte e Nordeste. Então, assim, ou seja, tem demanda, mas ela é absurdamente distribuída. Eu faço atendimentos que quando eu falo assim, olha, tem que levar em tal escola, agora tinha eleições, eu tive uma escola no Pará, no Amapá, para atender. Entre eu falar para o técnico vai e o técnico chegar, são 3, 4 dias de barco. Então, as questões logísticas pesam demais no custo. Então, mas existe a demanda. A demanda está lá, ela é muito distribuída. Tá? Então, esses cabos fluviais que vão aí ao longo com a contrapartida do edital do 5G vão haver, a gente vai atender ali a ribeirinha e provavelmente a gente vai desenvolver a região, os próprios provedores regionais que ali vão ter uma oportunidade. São Gabriel mesmo. Ali tem um provedor regional, mas o cara vende no máximo 1 mega. Mas dá para entender, o cara tem um monte de contrato de satélite, tem ali um cabinho, então ele não consegue atender mais que isso. E então, o satélite vai continuar sendo utilizado na região amazônica, não tem jeito, vai ser assim. Ninguém vai chegar com cabo depois dessas regiões ribeirinhas, você pode chegar em um distrito, outro que seja muito próximo, mas não vai para dentro da floresta. Então, o satélite vai ser muito utilizado. Mas a implantação de fibra ótica na região amazônica, ela é muito interessante para o desenvolvimento da região. Porque você levar a estrada é muito difícil. É difícil então, mesmo. É difícil mesmo. Assim, e você enxerga. E aí você tem um pouco desse balanço no país, né? Porque é muito heterogêneo. Você tem uma Amazônia, como você bem disse, que é distribuída, com um tráfego até pequeno, com algumas localidades que têm cliente, que têm necessidade, que têm carência. E, por outro lado, né, Rafael, você tem uma demanda aqui no Brasil que está crescendo, cresceu muito em 2020, como o Roberto e o Eduardo até comentaram, explodiu em 2020, mas, Rafael, como é que você percebe essa explosão? Nossa explosão aqui, ela está em linha com o mundo, ela está menor, está maior? Como é que ela está relativizando isso em relação aos outros continentes? Então, como eles falaram, o crescimento localmente no Brasil foi absurdo,
porque a gente tem muito conteúdo local, a gente consome nosso próprio conteúdo que é gerado aqui no Brasil, todos os vídeos, TikTok, YouTube, etc. Mas na parte internacional a demanda vem crescendo nos últimos anos em um ritmo de 30, 40% ano contra ano. Então isso é muita banda, é muita coisa, e por isso todos os cabos que que existem estão sendo atualizados na medida do possível. Novos cabos estão sendo projetados para atender essa demanda futura. Afinal, um cabo de fibra óptica submarino é projetado para durar 25 anos, mas com um crescimento sustenido de 30% a 40%, tem negócio para todo mundo. E a cada vez mais, estes sistemas submarinos vão ser críticos para compartilhamento de dados e os novos serviços que ainda estão por vir, que agora estão sendo idealizados, e coisas que ainda a gente nem imaginou, todos os relacionados com realidade aumentada, realidade virtual, metaverso, e coisas ainda que estão por ser imaginadas. Sempre vai ser um consumidor de banda. Ao final, cada vez mais temos streamings, cada vez mais gostamos de conteúdo em altíssima qualidade de vídeo, 4K, 8K, porque a gente quer ter essa qualidade, essa experiência imersiva, tudo relacionado com metaverso, igual a gente tendo esta reunião que faz 4, 5 anos era impensável fazer um evento assim tão rápido, estes webinars, agora virar nosso dia a dia. E, obviamente, eu quero que vocês me vejam bem, com uma câmera boa, o Eduardo está em outro lugar, cada um estamos nas nossas casas, e a gente quer que a nossa qualidade seja ótima, mas da mesma forma podemos convidar pessoas que estejam do outro lado do planeta e com uma qualidade ótima a gente conseguir participar. E esta tendência só tende a melhorar, com mais banda, mais serviços e menor latência. Afinal, serviços como o famoso carro conectado, ou como o famoso 5G, demandam uma baixa latência, porque senão você perde. Você tem uma rede de fibra óptica, como meus colegas têm, até a casa do cliente, mas não tem uma rede backbone que te suporte uma baixa latência e uma alta capacidade, não serve para nada, não serve. Então, você perde essa parte. Eu concordo. A latência é um tema que eu acho que vale até um outro painel um dia, e porque todo mundo comenta isso, e era um tema que estava um pouco, vamos deixar, debaixo do tapete, né? Ninguém conversava muito sobre isso, ninguém falava muito sobre isso, e hoje é um tema que se torna cada vez mais relevante com o 5G. E a questão é exatamente isso, viu, Roberto? A questão, como é que você... Então, agora, assim, eu tenho como criar uma conectividade direcionando o tráfego, quer dizer, tornar mais eficiente essa conectividade direcionando o tráfego ou não? Assim, o tráfego, ele é plural hoje em dia, ele já não é mais unidirecional. Antigamente nós tínhamos até uma direção única, mas não temos mais. Como é que você percebe isso, Roberto? Isso vai muito, o que eu vou comentar aqui vai muito de encontro com o que o Rafael falou aí, que na verdade hoje a gente tem ainda uma centralização muito grande de conteúdo. Para a gente conseguir melhorar essa questão de conectividade, latência, a gente tem que descentralizar esse conteúdo, ou seja, levar o conteúdo mais para a ponta da rede, colocar CDNs, montar data center, levar o máximo possível da informação que o cliente lá necessita para a borda da rede. E isso vai fazer com que a experiência, a percepção dele seja sentida realmente em relação à experiência de conectividade mais rápida, e vai melhorar muito aí significativamente e vai reduzir consequentemente o uso do backbone. É uma forma da gente conseguir otimizar, vamos dizer assim, o uso do backbone. É trabalhar aí nessa linha mesmo de levar o conteúdo mais para a borda da rede. Isso é um trabalho exaustivo que tem sido feito ali no Brasil de uma forma geral, e isso também impacta na questão ali do custo, né, para você ter uma rota de custo mais barata ali. E nesse ponto eu deixo a pergunta aqui para o Eduardo. Eduardo, assim, a questão de relativo de preço, a gente sabe que o custo por mega é dependendo da região que você está, e outro no interior, ele acaba sendo mais alto, né?
novas iniciativas de backbones internos ajudam na redução de preço, ou isso acaba não ajudando muito, acaba tendo outros fatores que acabam não permitindo essa redução? É só fazer um parênteses aí do que o Rafa comentou, né? Eu não tenho a pretensão ainda de aparecer bem na câmera, né, Rafa? Porque nossa tecnologia não faz milagre, né? Então, vamos botar aí os pingos nos is, né? Então, Jonathan, assim, como é que eu enxergo isso, tá? Até pegando um gancho também do que o Roberto comentou, né? Hoje, mais cedo, teve um painel que falou até sobre o Edge Compute, né? A Tele, ela fez algumas iniciativas, alguns movimentos justamente para isso, para descentralizar, né, esse conteúdo, porque isso também é uma forma de baratear alguns projetos, né, esses provedores, né, que estão aí em áreas mais remotas não tenham necessidade de ir até os grandes centros para, de fato, buscar esse conteúdo. Então, acho que isso é uma iniciativa que de fato, ajuda, né, nessa customização aí, né, dos projetos. Agora, assim, a gente não vai fugir da máxima de que as áreas mais remotas, por não ter uma competitividade maior, vai ter preços, de fato, maiores comparado aos grandes centros, né? Então, até quando eu comentei aquela questão da região sudeste, apesar de entender perfeitamente o desafio que o Roberto colocou, ainda assim você apresenta preços muito diferenciados quando você vai para outras regiões. Há outras iniciativas também que eu acho bem interessante, que eu já vi particularmente assim de parceiros da Tele fazendo, que a unificação, né, não necessariamente se tornar uma mesma empresa, mas assim alguns consórcios de SPs para ter algumas rotas e ter essa conectividade, né, com os grandes centros, sem a necessidade de contratar isso, né, de algum grande player, né? Acho que isso, de certa forma, também você está tirando aí, quebrando, né, aquele teu custo de OPEX, transformando num CAPEX, mas isso lá na frente, obviamente, vai trazer um incentivo a você ter melhores preços para os seus planos de negócios nessas regiões, né? Mas, assim, a gente ainda vai percorrer, acho que, um grande tempo para a gente ter uma regularidade maior nesses preços, né? Até o Luiz comentou muito dos projetos satélite, né? A gente, não posso citar, obviamente, o cliente, né? Mas a gente tem projetos, por exemplo, com operadoras móveis, que a gente vem fazendo refiliação de sites em localidades que você não aprende em aula de geografia, né? Você só aprende fazendo telecom, que até então era um link de satélite. E aí você faz um preço, às vezes, para uma banda de 50, 100 mega, sabendo que é um preço alto, mas para a operadora já traz um saving, porque o custo do link de satélite era, às vezes, 5 vezes maior com uma banda menor. Então, assim, essa equação ela ainda não está equilibrada, de fato, quando você sai de uma região para outra. A gente ainda tem alguns desafios. Para o comercial é sempre bom, né? É uma oportunidade de vender com preços melhores, mas pensando, obviamente, no usuário final e na massificação da internet, enfim, trazer essa conectividade a toda a população ainda desafiador, e a gente ainda vai precisar aí colocar mais incógnitas aí nessa equação para a gente chegar nesse denominador que a gente busca, né? A questão é exatamente essa. Todo mundo fala em cloud computing, mas o cloud, na verdade, está num lugar físico, né? Não está realmente na nuvem. Então, você precisa levar o tráfego e trazer o tráfego. O Edge Computing propõe uma melhoria nisso, né? Levar o tráfego mais próximo da borda, etc. Até como, assim, só um comentário adicional, por exemplo, a Tele, ela foi uma das primeiras a ter o conteúdo da Apple dentro do seu ambiente, né? E aí você vê a diferença que faz isso numa simples atualização de iOS. Então, assim, são exemplos práticos que a gente vê e que talvez para quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, hoje em dia já é um mundo distante, mas talvez para quem está lá na ponta e até numa capital do Nordeste ainda enfrenta isso, né? E agora, aqui, Rafael, eu ainda não tenho aqueles óculos 3D para a gente poder fazer nossa próxima reunião e a gente se perceber mais próximo, né? Então, a gente vai continuar olhando assim, dessa forma estranha aqui mesmo. Mas eu queria te colocar o seguinte: o que você percebe
falta no Brasil, um olhar até estrangeiro, assim, o que você percebe e o que a gente pode complementar, né, colaborando com os nossos colegas aqui no Brasil, seja nacionalmente ou até projetos internacionais? Então, eu acho que aqui nossos colegas estão fazendo um ótimo trabalho, porque o que precisa, na minha visão, o que realmente o Brasil precisa é descentralizar um pouco os conteúdos do eixo Rio-São Paulo. De fato, agora a Fortaleza está pegando mais relevância. Antigamente era um hub de trânsito de dados, por onde os cabos submarinos chegam agora, e já entravam nas redes terrestres, e assim é distribuído, mas o conteúdo não ficava em Fortaleza. Agora, cada vez mais data centers estão sendo construídos, evolucionados na região de Fortaleza, e da mesma forma, como nossos colegas falaram do Edge Computing, cada vez mais ter data centers mais próximos dos usuários. Porque essa experiência do cliente, tudo que é automação, tudo que é internet das coisas, vai precisar de uma resposta muito rápida. E isso não vai ser possível nem com um cabo de fibra ótica de altíssima qualidade. Tem que estar próximo do usuário para tomar decisões em questão de milissegundos. Então, eu acho que o que estamos trabalhando, com meus colegas das redes locais estão trabalhando, é muito relevante para construir esses data centers. Porque, insistindo um pouco na parte internacional, mas também nacional, atualmente o Google ele faz cachê, tipo CDNs, disponible conteúdo de 70% a 90% do conteúdo não é atualizado online na fonte, sino que ele é trazido por algoritmos, etc., para onde o conteúdo é consumido. Então, geralmente no Brasil você não vai ter conteúdo cacheado em japonês, por colocar um exemplo absurdo. Mas você vai ter conteúdo em espanhol, em inglês e em português. E isso cada vez mais está sendo trazido na ponta para esse conteúdo. Mas esses cachês têm que ser atualizados via redes de fibra ótica terrestres, via cabos submarinos, via todas as redes de backbone de todos os usuários que conectam até grandes centros de dados e grandes distribuidores de conteúdo. Eu acho que nossos colegas, todas as operadoras, os ISPs, as PPPs e até as grandes operadoras de internet estão fazendo um trabalho muito forte em desenvolver esses data centers, esses centros de dados. O Eduardo citou a Apple, mas temos exemplos claros como o Google, a Amazon e a Microsoft, que são autênticos monstros de consumo de dados, de tráfego de dados e de processamento de dados. E para isso precisa centros que sejam seguros, que tenham energia limpa, e acho que isso que estamos também trabalhando bastante, e o Brasil tem uma condição ótima para ter energia verde que alimente todos esses data centers. Então, eu acho que estamos no caminho certo. Eu acho que esse é um tema realmente muito importante. Existem as questões até dos CDNs, dos data centers, dos NAPs. E existe também aquela questão da percepção, assim, do delay, né? A questão da latência. Eu gosto de um exemplo de latência que eu percebi aqui em casa também. Você está assistindo um jogo e o vizinho grita primeiro que você, né? Que é o spoiler. Esse é o péssimo situação, porque você não sabe se é o seu time que está ganhando ou se é o seu time está perdendo, né? Então, Roberto, eu acho que vocês estão fazendo alguma coisa nesse sentido. Como é que vocês estão trabalhando com igual já foi citado aí pelo Eduardo, pelo Rafael, a gente tem investido muito e colocado o conteúdo, levando o conteúdo, colocando CDNs espalhados na rede, aumentando a conectividade através de peering com provedores de conteúdo. A Centro finalizou agora recente a construção de um data center em Belo Horizonte e fez uma parceria com a NIC-BR, onde a gente vai estar colocando um OpenCDN com um Pix, aqui novo em Belo Horizonte também, onde a gente entende que esse tem que ser o caminho para a gente poder estar provendo esse conteúdo mais na borda, mais próximo do usuário final. Então, esse é um trabalho que a gente começou o ano passado, finalizamos, está tendo uma repercussão muito boa, bastante empresas e provedores interessados, até operadoras, em estar fazendo essa conectividade, porque eu acho que é por aí que a gente tem que seguir. Construir cada vez mais data center, o Edge Computing, que se falou aí hoje de manhã cedo, também foi comentado muito em relação a isso, que é a necessidade que a gente vai ter.
até devido ao que deve vir aí de consumo de tráfego vindo do 5G, provavelmente que vai vamos dizer assim, nos exigir aí um novo desafio. Luiz, assim, está muito fácil responder, está muito fácil entender o mercado agora, né? Assim, com tantas nuances que nós temos. E vem ainda mais o 5G. A Telebrás tem alguma estratégia para isso? Como é que ela está olhando o 5G? Não, tem sim. A questão, os colegas aí todos comentaram sobre data centers mais distribuídos, CDNs nesses data centers, edge computing. Na verdade, todo o ecossistema de telecomunicações está mudando muito por conta das aplicações que são possíveis. Tá? O crescimento do uso das aplicações está abrindo um leque de possibilidades para telecomunicações muito grande. Então, a gente vê isso, porque a Telebrás tem um data center Tier 3 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente já vê o tamanho do uso ali. É lá longe. Não estou falando de Belo Horizonte, Rio, São Paulo. Estou falando de Campo Grande. Salvador, Florianópolis, que a gente também tem data centers lá. Então, o 5G, eu vou falar um chovendo molhado aqui. O 5G é uma tecnologia disruptiva. A gente ainda não entende o potencial que o 5G pode ter. Mas a gente entende a quantidade de infraestrutura que o 5G vai demandar. A gente vai ter que estar mais próximo da casa do cliente, a gente vai ter aí uma distribuição da malha de transmissão metropolitana muito maior, não é mais só colocar a InnoDB instalada ali numa região e aquilo ali cobre a região. Não, ali vai ter aquela InnoDB que vai cobrir um determinado público, aí você vai ter o pequenininho que vai estar na casa da pessoa, você vai ter aquela do bairro, vai ter aquela da banquinha de jornal. Então, a demanda por infraestrutura vai ser muito grande. E eu acho que, assim, aí casa muito a questão de custo, tá? A questão de custo. Porque eu acho que, assim, a parceria entre as empresas, neste momento, não sei se o Eduardo Roberto comentou, de consórcios de ISP. Então, essa questão de custo agora ela vai ter que ser muito importante. A Telebrás, ela está muito de olho nesse mercado do 5G, mas pensando em ser um grande suporte de backbone e em algumas cidades o próprio backhaul por conta da rede privativa de governo do edital do 5G. Eu não quero interromper essa conversa, porque nós estamos aqui próximos a acabar, mas eu não queria deixar de fazer mais 2 ou 3 perguntas, Luiz. Então, eu vou só pedir para você finalizar rapidamente. Não, tá. Então, a Telebrás vai ser suporte a todo mundo que vai precisar implantar infraestrutura para 5G. Isso que eu queria resumir, porque vai ter mercado para todo mundo. Os próximos anos vão ser, assim, agitadíssimos. E aí, eu vou colocar uma pergunta aqui. Nós estamos aqui com quase 3 minutos e eu queria abrir um espacinho ali para perguntas de fora, tá? Nós temos aqui o 5G vai impactar de alguma forma e vai impactar o tráfego internacional e nacional positivamente, ou a gente vai acabar tirando o tráfego de outras tradicionais conexões para depois ir jogar para o 5G? Eu deixo uma pergunta um pouco aberta, se vocês quiserem só colocar, e eu vou abrir para perguntas aqui. Eu entendo, na minha visão, é que o 5G vai ser um novo desafio aí, conforme a gente teve o desafio da pandemia, porque à medida que a rede for sendo implementada e o uso, a gente vai começar a enxergar o uso da tecnologia, aí é o que vai nos demandar, a gente entender a necessidade realmente de uma descentralização do nosso conteúdo, que vai cada vez mais demandar mais conteúdo, e a necessidade de expansão de backbone, que é algo que a gente tem que ficar muito alerta, até por uma questão de dificuldade que nós já estamos enfrentando hoje em relação à aquisição de equipamentos. Eu vou abrir a conexão aqui para o Vinícius, que me perguntou logo no começo aqui. Vinícius, se você estiver na live, eu estou aprovando aqui o teu microfone e você pode fazer uma pergunta. Rapidamente, ok? Eu acho que o Vinícius acabou não entrando aqui, ele saiu, então a gente não vai conseguir ter a participação dele. Bom,
eu vou finalizando aqui, quero agradecer a participação de todos. Gostaria muito mais de continuar com as nossas perguntas aqui, mas, infelizmente, nosso tempo aqui está no limite. O microfone estava desabilitado. Ok, agradecemos aí a participação. O Vinícius acho que entrou aí. Entrou, Vinícius? Vinícius, você tem 30 segundos. Eu queria Sem só direito à réplica. voltar para essa questão da parte de infraestrutura, entender dentro de um cenário que a gente está vivendo aí, nesses desafios de compartilhamento de espaços e instalação dessas nodes e tudo, e a conexão disso com o que já temos existente. Então, qual que é a visão que se tem desses compartilhamentos, como que isso está correndo com as concessionárias de energia, se existe alguma coisa já caminhando nesse sentido, assim, para utilizar essa infraestrutura deles existente, se tem algum projeto nesse sentido. Vocês me ouviram? Sim. Sim. Assim, falar aqui um pouco da visão da Tele, a gente acredita até que há que se enxergar qual vai ser o papel das redes neutras, né, das grandes redes neutras que estão aí atuando nesse novo cenário, né? A Tele ela já tem um número de clientes de SPs muito grande, assim, que já atuava como uma espécie de white label para esses provedores, fornecendo, por exemplo, IP, fornecendo colocation, fornecendo transporte, para o ISP só ficar mais preocupado com o seu plano lá de B2C do que propriamente com as infraestruturas, né? Eu até citei aqui que acredito que a compartilhamento de infra é a palavra de ordem. A gente precisa de otimizar custos e a gente precisa de parcerias, até pelo time to market, né, para chegar nas localidades. Se a gente for construir uma rede de 600 quilômetros, quanto tempo você vai demorar a fazer isso? Mas eu também enxergaria qual é o papel dessas empresas de rede neutra nesse cenário, né? Não descartaria essa atuação, né, dessas grandes empresas nesse cenário aí de infraestrutura. Né? Olha, foi nos permitido chegar aqui um pouquinho mais além do nosso horário. Eu quero agradecer aqui a Datax, e nós depois poderíamos até buscar um outro fórum, mas eu quero agradecer a todos vocês, o Eduardo, o Rafael, o Luiz e ao Roberto pela participação e toda a audiência. Muito obrigado. Obrigado. Para todos aí. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.